no meio da polêmica de renovar ou não o contrato de jogadores do atual elenco, permanece Carille ou não permanece, o Santos está monitorando alguns nomes no mercado da bola. E dois jogadores do Racing estão no radar do Santos: Juan Quinteiro e Almendra. Vamos falar sobre esses dois jogadores e fala aqui nos comentários se você gostaria de tê-los no Santos na próxima temporada. Informação do Diário do Peixe traz que o Santos está monitorando Juan Quinteiro e também Almendra. Vamos à matéria do Diário que fala o seguinte: o Santos está monitorando dois jogadores do Racing da Argentina, o meia colombiano Juan Quinteiro, de 31 anos, e o volante argentino Agustín Almendra, de 24. Embora o clube ainda não tenha formalizado contato com o Racing, os nomes foram sugeridos pelo departamento de análise para possíveis reforços na próxima temporada. As negociações são vistas como desafiadoras para o Santos, especialmente se o Racing conquistar a Copa Sul-Americana. A equipe argentina está na semifinal e enfrenta o Corinthians. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, você já sabe se o Racing foi ou não para a final contra o Cruzeiro. Caso conquiste o título, o valor dos jogadores pode aumentar, dificultando as tratativas. Com o recente aumento para 9 estrangeiros permitidos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos pretende intensificar a busca por jogadores no continente americano, incluindo ligas como a mexicana, MLS e campeonatos sul-americanos. Quinteiro, que manifesta interesse em atuar no Brasil, tem seu passe avaliado em 2 milhões de dólares, mais ou menos 5 milhões de reais. O colombiano, que frequentemente é convocado para a seleção de seu país, esteve presente na final da Copa América em 2014. Inclusive, deixa eu até ver aqui os números de Juan Quinteiro, Quinteiro que tem 31 anos, e nesta temporada pelo Racing disputou 32 jogos, marcou 5 gols e realizou 7 assistências. E a matéria segue falando o seguinte: Almendra, por sua vez, chegou ao Racing após ser afastado do Boca Juniors pelo técnico Sebastián Battaglia, devido a problemas extracampo. O Santos já demonstrou interesse no volante em 2022, mas a exigência do Boca por causa de uma cláusula de compra obrigatória de 20 milhões desmotivou o clube santista. Atualmente, o passe do jogador está em torno de 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões de reais, e seus salários estão dentro do orçamento do Santos. O clube estuda as possibilidades e aguarda os desdobramentos da campanha do Racing para decidir se avançará com as propostas para 2025. E falando sobre esses dois nomes, acho que são dois nomes interessantes, tá? Do Quinteiro e também do Almendra. Do Almendra também, quando o Santos tentou em 2022, falava que era uma boa opção para o Santos. E acho sim que tem que explorar esses mercados sul-americanos, campeonato mexicano, MLS, enfim, que geralmente a gente não explora tanto e às vezes você pode encontrar bons jogadores até por um preço mais acessível do que no próprio mercado brasileiro. E também falando de jogadores argentinos, às vezes você também encontra em termos salariais jogadores que podem chegar aqui como soluções. E o meio-campo do Santos, tanto para volante como para meia de armação, meia atacante, enfim, é uma posição que precisa ser reforçada para o ano que vem. Então, às vezes, você pode encontrar essas soluções, jogadores interessantes nesses mercados. Acho importante, sim, que a análise de mercado, análise de desempenho, scout, enfim, cada vez mais o Santos invista nesse setor, contratando também profissionais para que a gente consiga mapear bem isso. Agora, é aquilo, a título de comparação, Patrick, a partir de janeiro, o Santos vai ter que pagar parcelas para o Atlético Mineiro por conta da contratação do Patrick. Cerca de 5 milhões, o valor que o Santos vai ter que pagar ao Atlético Mineiro. Será que o Almendra e o Quinteiro valem o investimento? Na minha opinião, sim. São jogadores interessantes. Óbvio que também tem a questão do risco. Pode ser que o Santos pague o valor, chegue aqui, não jogue absolutamente nada. É do futebol. Só que são jogadores que nos últimos anos mais me agradam do que, por exemplo, o Patrick. São titulares no Racing. Tem a questão do Racing avançar ou não
de fase, né, para a final da Sul-Americana, que isso pode encarecer o passe dos jogadores, até porque, né, você ser campeão de uma Sul-Americana te dá acesso a Libertadores, e também tem a questão, né, do jogador, principalmente que joga em algum clube argentino, querer jogar uma Libertadores, enfim, então isso pode encarecer. Agora, além da definição do Racing na Sul-Americana, também o Santos precisa definir, primeiro, se Alexandre Galo vai permanecer no Santos para a próxima temporada, e isso eu julgo ser até mais importante do que definição de Carille, porque passa pelo planejamento do Santos de contratação de jogador, ou até mesmo, se necessário, contratação de técnico, pelo diretor de futebol, coordenador de futebol, que é o Alexandre Galo. Então, se você não tem isso definido, né, é difícil. Quando que vai definir se o Galo vai ficar ou não no Santos? Há pessoas de dentro do Santos que me falam que não é unanimidade. Falaram, ó, Nájila, não fique surpresa se o Galo não seguir para a próxima temporada. Porque vem sendo criticado também pela torcida do Santos e por pessoas também de dentro sobre as contratações. Contratos que claramente não deram certo. Jogadores que vieram para o Santos e sequer conseguiram estrear. Vou dar 2 nomes aqui. O Yusufa e o Renan, por exemplo. O Bilharce também praticamente não jogou. O Patrick também não consegue ter uma sequência. O La Quintana que chegou. E o que o La Quintana fez? Entre outros, né? Entre outros. Então, precisa definir essa questão do Galo. Depois, definiu, é o Galo, não é o Galo? Quem que vai ser o treinador? Quais jogadores vão permanecer? Então, acho que o Santos, o mais rápido possível, precisa ter essas definições. Eu não gosto muito de levar essa questão de, vamos esperar a Série B terminar. Não é nem a questão de acesso. A Série B terminar para a gente ver quem que vai ficar, quem que não vai ficar, quem que vai renovar. O Santos precisa se antecipar, porque o Santos não tem uma base de time de Série A. O Santos tem uma base de time de Série B. Então está atrás dos seus concorrentes para o próximo ano. Precisa se adiantar. São nomes que estão sendo monitorados. E isso é parte de quem está lá, né, departamento de análise do Santos. Não quer dizer que o Santos está negociando, não quer dizer que o Santos vai fechar, que não vai fechar. Mas pessoas lá de dentro do Santos estão apontando possibilidades interessantes. Ao meu ver, são 2 nomes interessantes, só que você tem que avançar. Senão vem outro clube e contrata. Senão a gente vira scout para outras equipes, tal como o Santos fez pro Grêmio, né? Ficou lá negociando com o Cristaldo, não fechou com o Cristaldo, veio o Grêmio, fechou e tá lá, fazendo uma boa temporada pelo Grêmio. Então o Santos também tem que acelerar algumas questões, tá certo? Mas me fala aqui nos comentários o que você acha sobre esses 2 jogadores. E não se esquece, se inscreve aqui no nosso novo canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta. Grande abraço!